9h59 e a gente volta à Europa com imagens ao vivo agora de Frankfurt, na Alemanha. A gente vai colocar para você. Em Frankfurt, nesse momento, manifestantes se reúnem para um protesto pró-Israel. A gente tinha mostrado antes, mais cedo, um protesto pró-Palestina em Londres. E em Frankfurt, na Alemanha, esse ato pró-Israel acontece nesse momento. Quem acompanha direto da Alemanha é o correspondente Luca Bassani. Ao vivo ele traz mais informações para a gente. Pois não, Luca? Pois é, Vitor, nós vemos que uma das maiores cidades alemãs, Frankfurt, faz uma demonstração, uma manifestação pró-Israel, inclusive há cartazes, eu consegui ler agora por cima, escrito Israel muss sich verteidigen, o que na tradução portuguesa significa Israel precisa se defender, liberte a Gaza de Hamas, entre outras frases nesse mesmo sentido, mostrando toda a solidariedade do povo alemão a favor de Israel e dizendo que o país tem o direito de proteger as suas fronteiras e os seus cidadãos. Ao mesmo tempo, ao longo dessa semana, nós vemos que outras demonstrações de apoio à causa palestina aconteceram também aqui na cidade de Munique e também na cidade de Düsseldorf, outra importante cidade alemã. Em alguns desses casos, o confronto com a polícia também foi observado por conta de algumas pessoas estarem utilizando-se de cartazes pró-Hamas ou até mesmo com um discurso antissemita explícito. Essa que é uma grande preocupação do governo alemão, porque acredito que todos da nossa audiência devem saber da tragédia que foi o período nazista para o povo judeu, com muitos deles sendo capturados, mandados para campos de concentração, campos de extermínio, com um balanço de mais de 6 milhões de judeus mortos por toda a Europa, nos campos de concentração, principalmente se nós pegarmos Auschwitz, o campo de Treblinka, entre tantos outros, e, portanto, a Alemanha, desde a sua redemocratização, a partir aí do final da década de 40, sempre se colocou ao lado do Estado de Israel e também mandando todo o seu apoio, não só financeiro, mas também político, para a causa do povo judeu, já que se sente responsável, sente esse peso histórico, essa dívida histórica, essa dívida moral com o povo judeu. Ao mesmo tempo, nós temos aqui na Alemanha uma população muito expressiva de muçulmanos que automaticamente, em muitos casos, se alinham com a causa palestina, alguns deles apenas para a criação de um Estado palestino, a solução de 2 estados, mas também há tantos outros mais radicalizados que defendem o Hamas e que fazem também algumas declarações antissemitas, que até beiram declarações nazistas com símbolos como suásticas, entre outros, o que causa muita preocupação para a Alemanha, que não quer ser associada com esse tipo de radicalismo mais uma vez. É um trabalho difícil das autoridades locais em cada uma dessas cidades, além, é claro, do próprio governo da Alemanha de deixar claro a sua posição, ao mesmo tempo que não instiga essa luta sectária também dentro do seu território, já que temos tanto centenas de milhares de judeus, como também milhões de muçulmanos, tanto na Alemanha quanto na França e em outros países europeus, algo que poderia fazer uma reedição, se assim podemos dizer, dessa batalha também entre palestinos e judeus dentro do território europeu, que já passa por dificuldades econômicas, por uma divisão política, por diversos assuntos, e não querem que isso aconteça aqui. Então, essas manifestações estão sendo acompanhadas de maneira bastante intensa, inclusive os órgãos de segurança, de inteligência, reforçaram a segurança e aumentaram as forças policiais em estações de trem, em aeroportos e também em bairros judaicos, bairros onde tem uma concentração maior de judeus, seja na sinagoga, seja nos restaurantes, em outros estabelecimentos, para evitar com que esses crimes de ódio que foram observados na internet se concretizem através de violência física ou até mesmo a morte de alguns desses cidadãos. Uma situação complexa que nós estamos analisando ao longo de toda essa semana de cobertura histórica aqui na Jovem Pan News e que provavelmente terá outras repercussões se nós considerarmos que também muitos dos ministros das relações exteriores de países europeus, até mesmo a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foram a Israel ou a outros países do Oriente Médio, países árabes, para tentar negociar a libertação dos seus reféns e também a abertura de um corredor humanitário através do Egito. Lucas, Soraya aqui falando, aproveitando, né, que você está em loco, então, acompanhando de perto e fica mais fácil até de trazer a sua sensibilidade, o que você tem sentido daí de perto. A gente está acompanhando imagens ao vivo desse protesto, a gente vê que são milhares de pessoas que estão num ponto aí da cidade, elas estão aparentemente paradas, ouvindo alguém se pronunciar. Eu queria só que você trouxesse um pouco mais de detalhes do que está acontecendo para também explicar para
para quem nos acompanha, aparentemente é um protesto que acontece de forma pacífica, há um planejamento do que eles querem fazer, eles vão ficar reunidos nessa praça, vão caminhar por alguns instantes, vão até algum local. O que está planejado? Quem que fala nesse momento? Nós vemos, Soraya, que são membros da comunidade judaica da Alemanha. Aqui são cerca de 250 mil judeus que vivem no país. É uma minoria expressiva se nós considerarmos que em todo o mundo são cerca aí de 15, 16 milhões de judeus, ao mesmo tempo que é uma amostra da sociedade civil alemã, principalmente da geração mais velha, essa que cresceu no pós-guerra e sempre com essa mentalidade da redemocratização que a Alemanha passou pela década de 40 e 50, de que os crimes cometidos contra os judeus na Alemanha jamais irão se repetir. Inclusive, durante essas imagens eu pude ver mais um novo cartaz dizendo Israel, du bist nicht allein. Israel, você não está sozinho, mostrando o apoio do povo alemão, que já foi reiterado pelo chanceler Olaf Scholz perante o parlamento da Alemanha, o Bundestag, durante essa semana, dizendo que ele apoia o povo de Israel, que a Alemanha tem essa dívida histórica sim e não vai abandonar o país, ao mesmo tempo que pede o princípio da proporcionalidade na resposta, porque muitos líderes europeus e também grupos políticos, de maneira geral, condenam o fato deste cerco total em Israel, em Gaza, está afetando majoritariamente as crianças e as pessoas civis inocentes que tentam fugir dessa zona de conflito. Provavelmente, ao longo de todo esse sábado e também domingo, outros membros ativos da sociedade judaica, rabinos e também pessoas que são engajadas politicamente entre a amizade alemã-israelense vão falar publicamente, estão dando muitas entrevistas também aqui nas televisões locais, aos jornais locais, para mostrar esse lado que é importante e reafirmar, como eu disse, a posição histórica da Alemanha democrática, da Alemanha pós-guerra, em cooperação com o povo judeu que vive em Israel. Aí as informações do correspondente Luca Bassani, ao vivo, direto da Alemanha. Obrigado mais uma vez, Luca. Até mais tarde. E José Maria Trindade, a gente vê, mobilizações muito acaloradas de lado a lado, não poderia ser diferente, de um lado as mobilizações pró-Palestina, como a gente mostrou, que estão acontecendo, em várias partes do mundo, acontecem agora de manhã em Londres, no Reino Unido, por exemplo, de outro, atos pró-Israel, que parecem reunir, nesse momento, a maior parte da comunidade internacional, grande parte do Ocidente, mas você viu também nessa discussão sobre a guerra, Zé, um momento de divisão da população e uma divisão até pautada pela polarização política que a gente tem enfrentado nos últimos anos, vivido não só aqui no Brasil, mas em outros países, com uma divisão muito acalorada entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas, nesse momento da guerra entre israelenses e o Hamas. Zé, você também sentiu reflexos dessa polarização, Zé? Assim, essa polarização, ela não é uma exclusividade do Brasil, ela é mundial, Nós vimos aí, por exemplo, que a França proibiu manifestações pró-Palestina, exatamente temendo qualquer relação de manifestação mais agressiva antissemita, Foi uma decisão do governo francês de proibir. A gente vê também na Inglaterra todo esse cuidado, para evitar qualquer uso desta bandeira de defesa da Palestina para defender regimes que são, na verdade, regimes que matam. Olha, Vitor, aqui em Brasília também houve manifestações em frente às embaixadas. Aqui tem um setor de embaixadas, E houve manifestações ainda que menores, mais discretas, mas houve também manifestações. Esse é um momento muito tenso, assim, do mundo, Todos estão, assim, apegados a verdades próprias e acaba provocando mesmo essas divergências e essas radicalizações. É impossível, é impensável você imaginar que alguém possa defender ataques covardes, como esses que o grupo Hamas fez lá em Israel, matando inocentes. E acho, inclusive, que o Brasil fez um protesto muito discreto, porque, afinal, houve 3 vítimas fatais brasileiras, Foi confirmada a morte de uma brasileira, a terceira, Então, houve mortes brasileiras e acho que o governo brasileiro deveria ser muito mais presente aí nesse protesto. E houve também, durante toda a semana, no Congresso Nacional, discursos, debates, exatamente sobre quem está apoiando o Hamas, quem não está, tentando empurrar para um lado e por outro, mas saiba que é minoria.
Mas ainda há, mesmo no Congresso Nacional, quem defenda o grupo Hamas.